11h07. Hoje, dia 14 de setembro, estamos em meio à campanha do Setembro Amarelo, que foi criada em 2013 pela Associação Brasileira de Psiquiatria e, um ano depois, ganhou também a parceria do Conselho Federal de Medicina para falar sobre as doenças que atingem muitos brasileiros e que talvez tenham demorado um pouco para virar pauta, para chegarem à tona, para que as pessoas entendessem a importância também da saúde mental. A Organização Mundial de Saúde divulgou um dado apresentando que o Brasil é o país da América Latina a ter mais pessoas diagnosticadas com depressão e transtorno de ansiedade. Para falar sobre o Setembro Amarelo e os cuidados com a saúde também da nossa cabeça, a gente recebe aqui, com imagens também para você que nos acompanha pelo canal do YouTube, a psicanalista Gleice Leal, a quem agradeço por ter atendido o nosso convite e a quem pergunto primeiramente, Gleice, a importância de se ter uma campanha dedicada a falar sobre essas doenças que talvez por muitos anos fossem tratadas como frescura, como falta do que fazer, e acredito que ainda tenha muita gente com esse tipo de pensamento. Mas o Setembro Amarelo está aí para mudar isso, né, Gleice? Bom dia para você. Muito bom dia, Heitor. Muito bom dia a todos os telespectadores da Rádio Bandeirantes. Primeiramente, é um grande prazer estar aqui. Estou muito grata pelo convite. Bom, Heitor, você disse uma coisa aí fundamental. Saúde mental, ela é essencial para todos nós, né? E como você viu, no Brasil, a campanha Setembro Amarelo, ela é bem recente, ela iniciou agora apenas em 2015, né? E o mês de setembro ele foi escolhido para a campanha porque desde 2003, né, o dia 10 de setembro, na verdade, que é o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Então, assim, é muito importante nós conhecermos os aspectos dessa vivência, porque a nossa vida, ela floresce e nós devemos que entender como que funcionam nossas emoções, qual a forma mais adequada de lidarmos com ela. Porque é a maneira que nós enfrentamos e administramos as emoções sofridas, né, diante das situações que nós vivemos aí no dia a dia, na vida, é que vai fazer a diferença na forma de nós percebermos, né, o mundo e o outro ao nosso redor. Ou seja, nossas emoções, o cuidado com a saúde mental, saúde emocional, ela é básica, ela é fundamental, né, para que a gente possa nos conhecer e entender o que está acontecendo com a gente dentro da gente. Gleice, qual a importância de se falar sobre saúde mental dentro de ambientes de trabalho e ambientes escolares? Ambientes escolares, muitas vezes, demoraram, talvez, a colocar psicólogos para atender casos que lidam ali já desde a base com possíveis traumas para o futuro. E ambientes de trabalho, a gente tem exemplos de empresas que estão adotando algumas medidas para evitar o adoecimento mental dos funcionários. Isso já é suficiente ou isso é algo que ainda é um início no Brasil? Bom, a gente tem que começar bem do começo, Heitor, e entender por que, na verdade, falar de saúde mental e suicídio é um tabu. Porque agora que despertamos para quê? Para a necessidade de estarmos tratando isso, como você disse, seja nas empresas, seja nas escolas. Mas devemos pensar, aonde que isso começou, né? E esse é um fato que praticamente ninguém sabe, é necessário um certo estudo. A verdade é o que acontece. O suicídio, falar sobre isso abertamente, né? Como você está tendo essa iniciativa de trazer isso para o programa, ele é um assunto pesado e necessário, né? Porque, como você disse, o índice de suicídio no Brasil ele tem aumentado e principalmente entre os jovens. E aí traz a necessidade de a gente olhar para dentro das escolas. Mas esse tabu, ele nasce em 1771. Olha que interessante. Por quê? Entra nessa questão de como nós somos influenciados. E em 1771, né, foi lançado um livro na história chamado A Triste História do Jovem Werther. E daí, nessa história, esse jovem conta a história de um jovem que, por ter um relacionamento mal sucedido, né, ele acabou se matando com um tiro. E essa história é uma ficção, ela não aconteceu, mas aconteceu uma epidemia de jovens se matando na Europa naquela época. Então, esse livro ele foi proibido e acabou se instalando, principalmente entre a empresa, que sempre foi um dos principais meios de comunicação, né,
o medo de falar sobre isso, com medo de que pudesse estimular o suicídio. Só que hoje nós sabemos, né, que na verdade não é bem assim. É necessário que a gente fale sobre o suicídio e que para que muita gente deixe de evitar. E por que é importante? Seja nas empresas, na escola, que a mídia trate isso em peso. Porque, na verdade, Heitor, 90% dos suicídios são evitáveis. E por que são evitáveis? As pessoas, elas não querem morrer. A pessoa que pensa em se suicidar, ela está em desespero. Esse é o grande ponto que a gente tem que trazer aqui. E para que cada ouvinte também, né? Cada ouvinte traga para ele, para cada ouvinte, para cada trabalhador, para cada aluno, para pessoas de toda idade. Pense, como que está a sua vida hoje? Eu estou com uma dor tão tremenda que eu não consigo enfrentá-la e por não ver saída, eu penso, a morte é uma solução? E como profissional, posso dizer para vocês, gente, não é. A vida, ela é um grande presente. Não há resposta que a morte possa te dar. Não há sofrimento que ela vai te livrar. Mas a morte, ela vai trazer um sofrimento maior. Porque quando uma pessoa se suicida, ela deixa pessoas para trás, né? Que é outro caso que a gente tem que trazer aqui também, né? Não só falar da prevenção do suicídio, que, na verdade, estima-se que quando uma pessoa morre por suicídio, aproximadamente 140 pessoas são afetadas por isso. São o quê? Famílias, amigos, colegas de trabalho, pessoas que conviviam e mantinham algum tipo de relação com essa pessoa, né? E assim, o luto por suicídio, na verdade, ele possui características próprias. Ele é diferente de você lidar com o luto de uma pessoa que você perdeu em função de uma doença, da idade ou de um acidente, né? Então, nós também, dentro do Setembro Amarelo, nós temos que trazer aqui a questão da pós-venção. Prevenir, né? Prevenção, que é a base do Setembro Amarelo, mas também a pós-venção, que é o que fazer também com as pessoas que vão sofrer, né, por ficarem diante daquele que partiu. Então, devemos aprender a ter o respeito com a dor dessas pessoas, auxiliar os enlutados a se autorrespeitar, né, trabalhar possíveis sentimentos e dúvidas. Mas, para chegar nesse ponto, para que isso não aconteça, né, nós devemos entender quais que são os fatores de risco. Por que uma pessoa ela acaba se suicidando, né? O que leva a isso? Então, assim, diferente do que as pessoas pensam, a minoria das pessoas se suicidam por outros transtornos mentais, né? Às vezes as pessoas falam muito de esquizofrenia, e não. Como você trouxe, o maior índice de suicídio, primeiro, é por depressão, né? Segundo, pessoas que estão passando por doenças orgânicas impactantes, como, por exemplo, câncer, AIDS, né? Ou doenças neurodegenerativas como ela, né? As condições de trabalho, como você falou, né? O sofrimento psíquico vivenciado no trabalho a partir de ambientes não saudáveis e não seguros, falta de solidariedade, né? Entre os colegas, o isolamento social, né? Trabalho precarizado, trabalho estressante, sobrecarga, né? Gestão ali, que é aquele patrão que cobra muito, realmente vai gerando uma pressão muito grande. Então, dentro do trabalho, esse é um fator que a gente deve olhar muito. O Fórum Brasileiro de Segurança Pública apresentou o Anuário Brasileiro dessa área de segurança pública de 2022. E o número de suicídios em relação a 2021 subiu 11,8%, a uma média de 44 pessoas tirando a vida por dia só no Brasil. Por isso o lema do Setembro Amarelo é: se precisar, peça ajuda. Gleice, como essa ajuda pode ser pedida? Bom, ajuda se você está ali naquele momento, né, de desespero, pensando em se matar, um dos auxílios que nós temos é o CVV, né, que as pessoas podem estar ligando para estar pedindo esse auxílio. Conversar com amigos é muito importante, mas assim, a pessoa que é o amigo que vai receber essa ajuda, ele tem que entender que, né, você não pode julgar. Para você lidar com uma pessoa e você não tem uma preparação profissional adequada para isso, né?
e que talvez para todas as áreas da sua vida, mas quando uma pessoa está nesse estado que ela precisa de ajuda e no lugar de buscar um profissional, que na verdade é o mais indicado, ela busca um amigo, esse amigo ele tem que saber e entender que compreender que transtorno mental ele merece uma atenção alta, né? Evitar palavras como, você não precisa se sentir assim, quantas pessoas estão piores que você precisa se animar, né? Amanhã é outro dia, pare de ter pena de você mesmo. Então, essa é uma maneira que você não ajuda a pessoa a melhorar. Não. Como eu falei, a pessoa, quando ela pensa em se matar, aquilo é um estágio, né? É um momento, na maioria das vezes. Ela não quer, de fato, morrer. Ela está em desespero e ela precisa de ajuda e ela não encontra solução. Então, a melhor coisa é escuta a pessoa, demonstre que você realmente se importa e está interessado, porque aquilo vai ajudar muito a passar aquela vontade, né? Conforme ela for conversando, alerte ela da possibilidade dela estar doente, provavelmente de ser depressão, né? Se ela não já está diagnosticada com outras doenças, né? Informar que existe tratamento para ela, que é possível. E, claro, mesmo que ela peça não conte para ninguém, esse não é um caso para se guardar segredo. Informe a família e busque ajudar essa pessoa dessa maneira a encontrar um profissional adequado para lidar com essa situação, né? Não é um momento, né, porque a gente julgue ou que a gente tenha qualquer atitude egoísta. É um momento que a pessoa ela está pedindo socorro de forma desesperada e às vezes silenciosa também. Nós conversamos no Manhã Bandeirantes com a psicanalista e terapeuta Gleice Leal, falando sobre a importância da discussão da pauta do Setembro Amarelo. Gleice, muito obrigado pela sua atenção com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Um bom dia, bom trabalho a você. Muito obrigada, Heitor. Eu agradeço você imensamente por essa oportunidade, essa iniciativa, e agradeço também a todos que estão ouvindo ou assistindo a nossa entrevista. O Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo e na volta, destaques desta quinta-feira na região de Campinas, uma agência de